dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso primeiro webinar e eu não sei em que horas você vai estar assistindo, mas é um grande prazer falar com vocês. Esse é o primeiro webinar de diversidade e inclusão, onde nós estaremos aqui mensalmente trazendo temas relevantes e importantes para a nossa sociedade. Nós vamos trabalhar com os nossos pilares de diversidade. E para dar esse início, com uma grande honra, duas mulheres maravilhosas, que aí a gente já vai falar de gênero, e duas mulheres fantásticas de etnia racial, preta, parda, negra, né? Que somos, eu também. E aqui me incluo para conversar com elas, com uma grande honra trazer hoje. A apresentação vai ser por conta delas, Patrícia Alves e a Eliana Cândido, certo? E aí eu gostaria muito de ouvir vocês e que vocês façam as apresentações. Mais uma vez, uma grande honra estar com vocês. Espero que seja um bate-papo incrível e agradeço imensamente. Olá, começo? Pode começar. Então, olá. Espero que todos estejam bem, né, nesse nosso bate-papo. Rosana, agradecer esse convite, né, parabenizar pela iniciativa, né, dessa proposta de conversar sobre diversidade e inclusão, né, falar hoje sobre a participação ativa da mulher negra em sociedade, para a gente é um assunto muito importante, sendo essa questão de, né, iniciar essa proposta nesses webinars aí, desejando também, aproveitando, desejando muitos sucessos e muitos bons diálogos. Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu sou a Patrícia Alves, né, sou fundadora de um espaço de tradição de matriz africana chamado Ileaxeia Miagbá. Eu estou presidenta do Instituto Omolará, que é uma organização de mulheres negras, né, que tem como objetivo o desenvolvimento de estudos e pesquisas e trabalhos de ações junto às nossas parceiras, com a intenção de promover ações, né, que valorizem as nossas matrizes, os nossos valores afro-brasileiros, e que também a gente possa desenvolver ações que impliquem, né, nessa mudança de estrutura de sociedade tão necessária para a nossa realidade, sempre impulsionada como base pela mulher negra, né? Eu estou também apresentadora do programa Educando para a Diversidade, da TV Unesp. Esse programa, ele traz diálogos sobre também, né, os temas de diversidade, inclusão, fazendo dentro de uma proposta de política institucional da Unesp, da universidade, para o enfrentamento às violências, com a valorização dos direitos humanos, por uma cultura de paz, né? Também, né, trazendo essa questão do olhar para a questão étnico-racial, para a questão de gênero, para a questão racial, e aí nós tratamos de diversos temas, né, dentro dessa proposta. Também vou convidar vocês a assistir também esse programa, acompanhar a gente e também participar, né, porque o programa é sempre feito em diálogo. E também faz parte do Grupo Nacional Mães pela Diversidade, né, que tem uma coordenação aqui em Bauru, que é da nossa parceira e companheira Carla Patrícia, e a gente desenvolve também atividades. O Grupo Mães pela Diversidade é um grupo focado, né, no acolhimento e com os objetivos de discutir as questões, né, que acolhem as famílias da população da comunidade LGBTQIA+, hoje, né, e eu sou muito feliz de fazer parte de todo esse processo, e aí vamos conversando, né, que aí a gente vai se apresentando no meio do caminho. Um prazer estar aqui, obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria também de agradecer a Rosana por esse convite. Essa iniciativa ela é de suma importância para a gente tratar de assuntos referentes a gênero, referente às relações étnico-raciais. Entendo isso como uma estratégia
para que esses assuntos estejam na pauta e, através dessa pauta, a gente desconstruir, né, todas essas violações de direitos, assim, e criar estratégia para superação e enfrentamento ao racismo, fortalecer iniciativas de inclusão, né, e de diversidade dentro desses espaços, principalmente nos espaços corporativos, né, que é um dos espaços onde o racismo ele é mais gritante, é o espaço onde a gente tem o entendimento que o racismo ele causa consequências graves e econômicas, né, para esse segmento da população. Eu sou Eliana Maria Custódio, eu estou falando do Rio de Janeiro. Eu atuo no movimento de mulheres negras desde 1993, e sempre com foco em mulheres negras, né, na questão do empoderamento socioeconômico de mulheres negras e da juventude negra, né, que são dois assuntos que, para mim, são muito caros, porque essa população está na base da pirâmide social, né, no Brasil. A gente assiste aí cotidianamente denúncias de violações, de mulheres negras sendo assassinadas, mulheres negras sendo vítimas de racismo, ou por conta do seu cabelo, por conta do seu estado socioeconômico, a juventude negra sofrendo todas as... Assim, é o segmento da população que mais é assassinado nesse país, que sofre as maiores violências urbanas, né? Então, eu acho que esse diálogo de hoje ele é muito importante e contribui muito com a nossa pauta, com a nossa luta, porque quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente atrai pessoas para estar nesse enfrentamento junto conosco, porque não é um enfrentamento só do movimento de mulheres negras, ou só do movimento negro, é um enfrentamento que ele é de toda a sociedade, né? Então, mais uma vez, eu agradeço ao convite da Rosana para a gente dialogar aí sobre essas questões que são de suma importância para toda a sociedade. Bem, aí a gente ouviu já nas nossas apresentações, sei do trabalho de ambas, muito relevante. E aí eu já começo a querer entender como é que aconteceu esse encontro da Patrícia com a Eliana, em que momento. Eu sei que a Eliana também, assim como a Patrícia, vocês trabalham também muito com as mulheres, né, numa situação de vulnerabilidade. Então eu queria saber quando é que aconteceu esse encontro, por quê, e quais foram os progressos que vocês viram, já que a gente está falando aí de um racismo estrutural, né? E a gente sabe também que tem um racismo institucional, né? Que até a Eliana estava falando, que a gente percebe isso de uma forma evidente no meio corporativo, né? Quando a gente não vê realmente a representatividade. Que quando a gente fala de diversidade, eu acredito que a representatividade é que muda o entendimento da diversidade, né? Porque as pessoas precisam se olhar, se reconhecer ali. Então, em que momento que deu esse encontro de vocês? Eu conto um pouquinho, você conta um pouquinho, tá, Eliana? Tá ok. Combinado. A gente... Bom, eu entendo que nós me reconheço, né, como sendo uma pessoa uma mulher negra que nasce, né, e já nasce dentro da necessidade de compreender o que é ser uma mulher negra em sociedade, né? E aí a gente faz uma caminhada, né, na nossa, justamente porque a gente fala dessa questão de estrutura, né, que a gente não tem uma coisa tão óbvia, né, uma ferramenta tão óbvia assim, né, desde sempre, para lidar com as nossas especificidades, as nossas necessidades, as nossas questões de construção, né, dentro da sociedade. Então, me entendo, né, desde que
nasci na família, tal, a gente se compreende como uma mulher negra fazendo esse processo, né, de construção de poder atuar, né, em sociedade, dentro de todos os espaços, dentro de escola, dentro de trabalho, dentro de tudo, e aí a gente vai se aproximando das nossas redes, né, vai se aproximando das pessoas que são as nossas pares, para que a gente possa construir essa caminhada. Depois, né, nesse processo de caminhada todo, eu tenho o ingresso na tradição de matriz africana, né, passo por diversos processos de formação política, como, por exemplo, frequentar um cursinho, né, que na época era o Núcleo de Consciência Negra, onde a gente vai fortalecendo essa rede, fortalecendo essas relações, né, e compreendendo como atuar diante dessa estrutura, dessa sociedade, de todas as questões que são impostas para a gente. Passo por todo esse processo, tenho, né, um encontro com a religião de matriz africana, e aí a gente tem a fundação da Casa do Ilha Cheia Miaguá, um espaço onde é a valorização tanto, né, dessa tradição, como também dessa questão do feminino, né, porque a questão do matriarcado, a gente se reconhecer como uma mulher negra implica a gente também prestar atenção em todos os valores que nós entendemos que são herdados, que nós chamamos de valores afro-brasileiros, né, que são importantes para que a gente se reconheça, né, oralidade, musicalidade, corporeidade, ancestralidade, né, e que são importantes e que a gente nos são negados, né, historicamente, justamente porque o projeto de sociedade não é um projeto voltado para observar essa questão da diversidade de todas as presenças que formam, né, a nossa brasilidade. Então, caminhando por esse processo, também, né, tem um caminho de atuação, né, dentro de todas as ações, todos os movimentos em que implicam essa questão de ser ativista, né, que a gente chama estar dentro do movimento, e há 18 anos atrás nos encontramos, não é, Eliana? Exato, exato. E aí, esse encontro, ele é um encontro para além do nosso ativismo, né? Dentro da nossa tradição, em algum momento, nossos oris definiram que a gente ia se encontrar. E aí a gente se encontra e começa a perceber que tínhamos várias questões em comum, não só pelo fato de sermos mulheres negras, de religião de matriz africana, mas também formas semelhantes de olhar o mundo, né? A percepção de enxergar o mundo e ver quais são os efeitos e as causas do racismo, como é que a mulher negra é vista dentro da sociedade brasileira. E aí começamos já de fazer algumas discussões, alguns diálogos, de muitas questões em comuns, muitas inquietações em comum. E aí, pensando numa estratégia de construção, de pensar uma outra forma mesmo de ativismo, pensando qual é a nossa potencialidade juntas para transformar essa sociedade, a gente começou a pensar em ações, em atividades de forma coletiva, né? O que é que a gente pode fazer para transformar dentro da nossa perspectiva de olhar o mundo, trazendo muito forte a digital dos valores afrocivilizatórios, né? E transversalizando esse olhar para todas as nossas ações, projetos, atividades e pensamentos, sempre com o compromisso de trazer essa digital para tudo que a gente faz, para tudo que a gente acredita, para tudo que a gente implementa, porque a gente entende que a transformação que a gente quer, ela só é possível através desses processos dos valores afrocivilizatórios, como disse a Patrícia, que nos foram negados, né? Hoje a gente
tem muito mais definido dentro do nosso contexto essa percepção, e a gente tem muito um olhar estratégico para isso, e é um fio condutor que não pode estar desconectado de nada que a gente se propõe a fazer. Né? E hoje, dentro do Instituto, como é que é a atuação? Quais são as propostas, as pessoas que estão querendo você? A Eliana está no Rio de Janeiro, né? A Patrícia está em Bauru. Como é que essas pessoas elas chegam nesse instituto? A forma como elas podem ingressar? Eu queria que vocês contassem um pouco como funciona toda essa integração dessas pessoas dentro do Instituto. Nessa perspectiva, assim, trazendo, eu acho que essa é uma mola propulsora, né, que a Eliana traz, né, para as ações, para as pessoas, as mulheres que se juntam, todas as pessoas que atuam dentro do movimento negro e se reúne, e hoje, né, em coletivos, a gente tem coletivos universitários, coletivos em comunidades, coletivos dentro das empresas, né, nós temos várias formas de nos organizar, né, trabalhando através da questão da cultura, falando através da questão da empregabilidade, né, que é esse mercado de trabalho, as formas que ele se apresenta, né, para a população negra e os seus impedimentos, né, que são estratégias que se cria para superar essas dificuldades, e também espaços, né, porque hoje nós estamos em todos os lugares, né, a mulher negra move essa estrutura, né, como a gente faz questão de lembrar e não deixar naturalizar de maneira banal o que Angela Davis traz, o que Lélia Gonzalez já dizia, que assim, a mulher como base, a mulher negra como base dessa estrutura move toda ela, porque é desde a chegada de nossas ancestrais aqui a um processo, né, de valorização e de ressignificação e de atuação através desses valores todos afro-brasileiros e civilizatórios que a Eliana trouxe. Então, acho que assim, é uma mola propulsora para todos esses espaços, todas essas organizações. E o Omolará não é diferente disso, né? Essa nossa trajetória de encontro e encontro com, e encontro na realidade, né? E para atuar, para ter uma leitura, para problematizá-la, para ter ações de intervenção nela e transformar mesmo essa realidade que a gente entende que precisa de mudanças permanentes, né? O Omolará também começa a sua história dessa forma, né? Começa com o encontro de mulheres negras que atuam em diversos espaços desse movimento, em diversas áreas, que trazem as suas experiências, as suas expertises, os seus saberes e os seus fazeres, para que a gente se junte e construa, né, estratégias de atuação. Que para nós, mais uma vez, é importantíssimo pensar nessa questão do acesso esse acesso econômico, né, que dá que possibilita, né, uma mobilidade, uma ação dentro dessa estrutura, e para pensar isso, a gente pensa na valorização, né, da cultura, a valorização dos saberes, dos fazeres, como a gente traz na perspectiva do afroempreendedorismo, né, de mulheres e jovens negras, que atuam através das tecnologias sociais, que aprendem com os seus meios de viver, de vivência, né, e trazem para uma ação que ela traz geração de renda, traz a valorização dessa cultura, porque não se pode estar distante disso, porque mobiliza justamente esses saberes e fazeres, e que tem, né, uma perspectiva de sustentabilidade, porque quando faz isso, gera um movimento que amplia, né, essa rede de pessoas que são favorecidas
por essas ações, até porque, né, também permanecem no processo de ensino e de aprendizagem dessas tecnologias, né, e traz a questão, né, da geração de renda, que é muito importante. Então, a gente percebe que é um movimento sempre político, e a gente trabalha nessa perspectiva, né, e esse movimento político solicita espaços de diálogo, espaços de formação, espaços de leitura para a atuação dessa realidade, sempre junto, né, dessas outras mulheres e jovens, dessas outras pessoas que vão atuar. Né? Nós temos a nossa perspectiva de que a construção desse ser mulher, né, ela está em permanente processo, né? Nós compreendemos a necessidade de estarmos sempre dialogando sobre as questões de gênero, sobre as questões de sexualidade, sobre as questões de mercado de trabalho, sobre as questões da cultura, problematizando que é essa realidade, né, que é um projeto, na realidade, de extermínio da população negra, que ele não é novo, né, ele vem aí, o primeiro pronunciamento sobre ele foi dado em 1911, né, no primeiro Congresso Internacional das Raças, por João Batista de Lacerda, né, quando ele diz assim, nós temos um projeto de, em 100 anos, né, exterminar qualquer possibilidade de existir um traço indígena ou negro, né, que na nossa sociedade. Então, a perspectiva, né, dessa sociedade, é muito interessante a gente compreender isso, porque aí a gente compreende essa questão da estrutura, né, porque estrutura aí a gente vai lá pensar sobre o que é a construção desse país, né, e justamente isso, nós temos publicamente, nós temos verbalizado uma ideia de sociedade, né, uma ideia de sociedade que é feita a partir de um modelo de um homem branco, né, de um homem heterossexual, de um homem de tradição cristã. Então, a gente tem tudo que é fora dessa perspectiva do que a gente chama hoje de normativa, como projeto de extermínio. Né? E esse projeto de extermínio está dentro da estrutura, e a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de cultura, em todos esses espaços há a ideia de se acabar com qualquer outro traço da formação da população brasileira que não seja única e exclusivamente o europeu, que é o que a gente chama de eurocentrismo, né? Esse padrão de pessoa. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente fala disso, desse pensamento de todas as formas que ele vai se reproduzindo, se replicando, né? E como é importante a atuação em cada um desses espaços, porque, né, hoje somos, em população, mais de 55%, né, essa população negra formada por pretos e pardos, né, essa população de mulheres negras que atua nessa ação, né, de impedimento desse projeto de extermínio. Nós temos, inclusive, um marco recente sobre isso, que é a Marcha Nacional de Mulheres Negras, em 2015, mas nós temos, acho que a gente fala um pouquinho depois, mas eu acho que o Omolará, ele tá empenhado e trabalha nessa perspectiva, né, de valorização dessa nossa matriz, né, cultural, na construção de estratégias junto às mulheres e às jovens negras que nós dialogamos, para fazer a leitura dessa realidade, para pensar, problematizar essa realidade, fazer intervenção, mudança dessa realidade, e por uma política do que nós entendemos que é o bem viver, que nós não falamos da nossa humanidade, mas nós falamos de humanidades, né? Nessa compreensão de sociedade. Eu acho que a forma que as mulheres e as jovens vêm de encontro ao que o Omolará desenvolve
Eu acho que a Patrícia trouxe pontos super interessantes e eu concordo plenamente com ela. Eu acho que a causa que nos move move várias mulheres negras em todo o território nacional. Então, quando você tem uma causa e essa causa é uma causa mobilizadora que fortalece você para o enfrentamento, automaticamente você traz junto com você vários segmentos de mulheres negras, vários outros grupos de mulheres negras que vêm para somar e fortalecer. E aí, além disso, também a gente tem o público que são as mulheres que são... eu não gosto de utilizar esse termo, mas para fácil entendimento, mulheres que são beneficiadas diretamente com as nossas ações. Mulheres e jovens, né, que são beneficiadas diretamente com as nossas ações, através de algum projeto ou algum programa. Então, a gente tem um público, né, que a gente sabe que é o público que a gente precisa atuar efetivamente junto a esse público para transformar, e a gente tem pessoas estratégicas dentro do Molará que têm um poder de mobilização muito forte, articulação muito forte com esse público, onde a gente desenvolve ações diretas para o empoderamento dessas mulheres, dessa juventude negra, através de iniciativas pensadas e desenvolvidas e apoiadas, né, com apoios de parceiros financiadores que acreditam na nossa causa e investem na nossa causa, para que a gente desenvolva essas ações junto a esse público, né? E dentro dessas ações, a gente sempre reforçando e retroalimentando esses grupos da importância de estarmos juntas para o enfrentamento, para as novas conquistas e para a transformação que a gente acredita, né? Muito focado no bem viver, muito focada no fortalecimento para que as pessoas tenham autonomia, né? Autonomia de decidir quem quer ser, autonomia no seu corpo, autonomia de viver uma vida sem violência, autonomia econômica, né? E também a gente sempre traz nos nossos processos formativos a discussão como é importante você conhecer a sua história, como é importante você entender como o movimento de mulheres negras chegou até onde chegou hoje no Brasil, quais foram as nossas conquistas, nossas maiores conquistas, e o que ainda falta para a gente conquistar, e qual é o papel de cada uma e de cada um de nós dentro desse contexto, porque é importante também você mobilizar para a causa, né? Então, a gente sempre atua também, não só nesse processo de fazer um processo de executar um projeto simplesmente, mas não, a gente também quer mobilizar essas pessoas para a causa. A gente quer que essas pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, conhecimento dos valores africanos, conhecimento de como esse processo de embranquecimento que se estruturou nessa sociedade nos afeta até hoje e como é que a gente pode fazer para transformar e para mudar isso. Bem, deu para entender que realmente o foco é esse mesmo, é empoderar as pessoas, porque, querendo ou não, veio uma sociedade durante anos, né, que colocou, né, alguns obstáculos, né, impedimentos, e com isso também com a autoestima das pessoas, principalmente da etnia racial negra. E eu estava lendo um livro, estou ainda, né? Estou encantada, e estou até aqui para não perder nada. É do jurista e o filósofo Silvio de Almeida, né? Onde ele coloca que o racismo é um fenômeno sistêmico, certo? O preconceito é um julgamento prévio, e a discriminação é um tratamento diferenciado. Então, quando a gente olha dentro desse contexto, a gente vê realmente, durante todos esses anos, né, a forma como atingiu realmente a população negra, né?
com esse domínio, né, e com esse exercício de querer realmente achar que não tinha um lugar na sociedade. Pensando nisso, eu queria ouvir um pouco de vocês, tá? A opinião mesmo. O que vocês acham, olhando dentro desse cenário, sobre a lei de cotas dentro das universidades para os negros? Você quer começar, Helena? A gente reveza ou eu começo agora, a gente reveza depois? Pra gente... Pode começar. Bom, eu inclusive faço parte de um processo, de alguns processos, né, de averiguação dessa política, né, afirmativa. Com certeza sou a favor, reconhecendo, porque reconheço, né, porque leio e problematizo essa realidade, da necessidade da gente entender, né, como é que é o processo para retirar, né, qualquer e todo direito de todas as pessoas, né? Se a gente pensa numa universidade pública, né, você, quando exclui, a gente falou que nós somos hoje a maioria da população e nós, pelo racismo estrutural que você diz, né, você trouxe o Silvio Almeida, que explica essa questão sistêmica, essa questão dele se dar, se reproduzir, né, a todo momento, existirem as instituições que façam com que ele se reorganize de todas as formas, né? E aí a gente pensar que num processo de integrar, né, o ensino superior, você passa por todo um processo de formação, né, de educação básica, e que a gente percebe e reconhece que um processo de educação básica que é permanentemente, né, sucateado, que é permanentemente depreciado, no papel dos professores, né, porque não tem a valorização e não tem esses processos de formação que a gente tanto traz como necessidade, como pauta, se haja visto também uma outra política afirmativa importante para nós, que é a Lei 10.639, depois, né, 11.642, que modifica um artigo da Lei de Diretrizes e Bases e traz, né, a obrigatoriedade de falar sobre essas outras matrizes que formam a nossa brasilidade. A 10.639 fala especificamente da questão da história africana e afro-brasileira, e a 11.642 da cultura indígena, né, dessa outra matriz que forma essa população. Então, se a gente pensa que existe um processo, né, de negação da existência dessa população desde o começo da formação, a gente compreende, e que está dentro daquele processo de projeto de extermínio que a gente falou, a gente entende o porquê, né, que essa educação ela não prepara, ou não se pretende, ou não se objetiva preparar essa maioria da população, que é a negra, para o ingresso na universidade. Então, quando a gente fala de uma política afirmativa, de uma política de acesso, de uma política de reparação, né, desse olhar deturpado, desse olhar perverso, como diz Milton Santos, né, para a população, com a população negra, que incute como senso comum uma fábula de dizer, né, de trazer, de valorizar a questão da meritocracia, porque diz o seguinte, né, o ensino é público, não é isso? Se é público, é para todo mundo. E obrigatoriamente é para todo mundo no primeiro momento, depois como ensino superior, e ele continua público, né? E entra quem se prepara melhor. E a gente sabe que todo esse processo dito narrado aqui agora, ele é um processo de cada vez te colocar um passo para trás, né? Ele nunca vai ser uma possibilidade de acesso, né, igualitária, né, quando a gente pensa nessa necessidade de oportunidades, né, ele nunca será. Então, se nós não temos isso, e é necessário um processo de reparação e de reconhecimento, né, de um governo quando traz a questão das cotas e as cotas como política, eu digo as cotas sociais também, né, porque as cotas não são só as étnico-raciais, as cotas étnico-raciais, elas trazem a questão das cotas sociais, né? Quando a pessoa ingressa no ensino universitário através desse processo, é levado em consideração a sua questão de econômica,
né? Então, o processo de desigualdade acrescido da questão étnica-racial, a gente sabe que traz, né, um problema maior de acesso. Então, essa é a via. Nós sabemos também que essa população, esses jovens, esses adultos e qualquer pessoa que tenta entrar na universidade, passa por essa questão da desigualdade social e por esse racismo estrutural e vai tendo que criar outras condições, como, por exemplo, econômica, para sobreviver, né? Então, se você pensar uma pessoa que tem uma necessidade de estudar, mas que não dispõe das mesmas ferramentas, hoje, por exemplo, das mesmas tecnologias, né? Para acessar esse conteúdo, para acessar uma forma de se preparar para o processo de avaliação, que é a questão do vestibular, né? E que está de forma escandalosamente desigual a uma outra população que tem acesso, que tem disponibilidade, que tem condições, né, econômicas e emocionais de participar desse processo. Então, é necessário uma ação de reparação para isso. E aí a gente está falando da questão das políticas e está falando especificamente das questões de cotas, né? Então, quando nós pensamos em cotas, nós pensamos na questão do acesso e nós pensamos também na questão da permanência. E a permanência é a necessidade de você pensar que o espaço vai ter condições, vai permanecer com qualidade para o ingresso e para a permanência dessa população, que vai fazer o quê? Que vai implicar em uma mudança efetiva, né, nas questões de ser sujeito dos seus processos de pensar, do seu sujeito dos seus processos de criar e interferir diretamente na produção do conhecimento. Então, veja que isso não é distante de um pensamento de estrutura, de um pensamento político de sociedade, né? Então, e nós temos hoje uma outra questão sobre a política de cotas. Nós temos que existe, né, um processo de averiguação dessas pessoas que se autodeclaram, porque nós temos as fraudes, né? Nós temos pessoas que fraudam esse sistema e então existe uma necessidade atendida, inclusive, pelo Supremo Tribunal, né, Federal, que traz essa e que orienta legalmente isso, para que se faça esse processo de averiguação. Não só as cotas na questão da universidade, mas também nas oportunidades e nas possibilidades de ingressar no mercado de trabalho, né? Hoje eu também faço parte de um grupo de averiguação, né, que é um processo dirigido pela VUNESP e que faz, dentro de alguns concursos públicos, esse processo de averiguação, onde nós também tentamos garantir esse acesso e tentamos garantir essa permanência e uma presença que efetivamente cumpra com a proposta da política. E essa é uma outra política, né, Eliana? Essa questão da política de acesso através das ações afirmativas nos concursos, né? Exato, que é a Lei 12.990 de 2014, né? Que é uma lei que estabelece cotas para a população negra em concursos públicos, né? Há umas 3, 4 semanas atrás, a gente viu mais um escândalo, né, de burlar com falsidade, né, física, um concurso para a Polícia Federal, né? Uma garota, ela se candidatou, passou num concurso, passou pela banca examinatória como uma mulher negra, mas nas redes sociais descobriram que ela não era uma mulher negra, que ela era uma mulher branca, né? E aí eu sempre, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo assim, engraçado, ninguém quer ser negro ou negra para as coisas ruins, mas para se beneficiar de políticas, de ações afirmativas, constantemente, que é um benefício, que é uma coisa boa, uma coisa positiva, constantemente a gente vê casos dessas falsidades em várias instâncias. A questão agora
das eleições desse ano. A deputada Benedita da Silva conseguiu aprovar na Câmara um projeto-lei que o tempo de televisão e os recursos dos fundos partidários dos partidos políticos tinha que ser dividido de forma igualitária entre negros e não negros. Quer dizer, aí a gente vê o número de candidatos negras e negras subirem, a autodeclaração de candidatos negros subirem para mais de 25%, para que as pessoas se beneficiem dessa política. Então, você vive num país onde qualquer ação que se faça de ações afirmativas, política de cotas, você tem uma crítica muito grande da sociedade branca elitista, mas, ao mesmo tempo, você tem um número expressivo de oportunista, né? Então, você tem que estar o tempo todo, você garante o acesso, né, com políticas específicas para isso, mas você tem que ter uma outra política que vá ficar sistematicamente olhando para ver se não estão burlando o acesso, né, a esse benefício. Quer dizer, eu tiro a vaga de uma pessoa negra de um processo de seleção, eu sendo uma mulher branca ou homem branco, porque não, eu quero disputar pelo sistema de cotas, mas eu não tenho essa característica, mas eu posso burlar. E aí você vê inúmeras desculpas quando as pessoas fazem isso, da forma mais absurda, mais descarada, né? Então, há uma necessidade de ter uma vigilância constante para que, de fato, essas políticas elas cheguem aonde, de fato, precisam chegar, né? Assim, eu sou 100% a favor, lógico, de todas as políticas de ações afirmativas, políticas de cotas, políticas de cotas sociais, porque eu entendo a necessidade, eu entendo que, de fato, isso precisa acontecer para que a gente inclua quem não está incluído e porque a gente rompa com esse ciclo de pobreza, exclusão, né, e desvalorização cultural, principalmente, porque quando a gente consegue colocar dentro desses espaços pessoas negras, a diversidade das discussões e o enriquecimento cultural, ele é bom para toda a sociedade. Eu sempre digo, quando a gente deixou de ser objeto de estudo nos universos acadêmicos e a gente passou a sentar na universidade e trazer o nosso olhar de pesquisadora, de pesquisador negro, dentro para a nossa cultura, dentro do nosso entendimento do que é o racismo e quais são os valores civilizatórios, como é a população negra dentro da área tecnológica, independente da área acadêmica que a gente está atuando, quando a gente deixa de ser objeto de estudo e a gente passa a protagonizar os nossos conhecimentos, a academia levou um choque. A academia levou um choque. Porque uma coisa é a gente ser objeto de estudo, a outra coisa é a gente produzir conhecimento acadêmico para essa sociedade altamente racista, preconceituosa, sabe? Que exclui todos e qualquer possibilidades de ascensão da nossa população, né? E tem uma questão do racismo e da tecnologia do racismo e da reprodução do racismo, para entender como é difícil a gente atuar nessa sociedade. Eu não sei se vocês lembram do caso do menino João Pedro, que foi assassinado dentro de casa. E, na mesma semana, uma jovem negra, a menina Fatu, ela foi vítima de racismo através de um aplicativo da escola onde ela estudava, reuniões atividades com os professores e alunos. Ela foi altamente discriminada por um grupo de jovens brancos, classe média, por ser uma menina negra. E o menino, né, João Pedro, que foi assassinado dentro da casa dele, brincando no quintal,
Policiais federais entraram, atiraram sem perguntar nada. Simplesmente porque o menino mora numa comunidade. Simplesmente porque é um menino negro. Pois é, os jovens, né, que atacaram a Fatu usaram o quê? Aplicativo de celular, né, que é uma das maiores tecnologias que a gente tem hoje. O jovem João Pedro foi assassinado dentro da casa dele, pelo gatilho de um policial federal. São dois gatilhos diferentes, mas que matam ao mesmo tempo. Esses mesmos jovens que já fazem isso fez isso com a Fatu, com essa menina, são os policiais federais de amanhã que vão entrar nas comunidades e vão matar jovens negros. Olha a perversidade do racismo. Sim. Você falando isso, quer dizer, a fala de vocês duas, eu escutei um tempo atrás, alguém que falou assim, por conta, né, da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e falou assim, nossa, como estão matando o negro ultimamente, não? Eu até fiquei um pouco chocada, né? Aí eu falei, sempre matou. Eu falei, a diferença é que agora as pessoas têm um celular na mão e filmam a cena do crime. Mas sempre matou. E quando você olha quantos negros, mulheres negras são assassinadas, né? No mundo, no Brasil. E pensando um pouco nisso, um dia eu estava vendo, eu não lembro um programa, e estava falando sobre o racismo. E ali, não, no caso nem era o racismo, no caso estavam falando sobre a mulher e o papel da mulher na sociedade, né, para ter cargos mais altos, né, dentro de corporações, enfim. E aí, uma mulher branca, ela disse, né, nós demoramos um pouco mais a atingir patamares, né, de crescimento, né, hierárquicos, até porque a gente entra um pouco mais tarde no trabalho. Porque aí ela deu o discurso de fala dela. Então ela falou assim: porque normalmente, até a gente se formar, né? Uns 23 anos, a gente sai para o mercado de trabalho. Então é por isso que os homens ascendem muito mais rápido que as mulheres. Nisso, uma negra levantou e falou: não, essa é a sua realidade branca. Porque eu já comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos. Então, por aí você vê o disparate realmente. Então, assim, há o discurso de uma classe média, né? E aí entra a questão social também, e é o discurso também, quando você fala de etnia racial. Então, quer dizer, trouxe ali 2 pontos, são mulheres, né? Mas de etnias raciais diferentes e com perspectivas sociais diferentes também. Porque a outra começou a trabalhar com 23 anos, e a outra falou: não, esse é o seu universo, o meu é outro. Então, olhando dentro disso tudo e com o trabalho que vocês fazem, como vocês olham hoje, o que mudou de fato? Sabe? Quais são os avanços? Porque eu sei que o empoderamento feminino é muito legal. E ele é muito importante, sim, para essas jovens se reconhecerem e elas verem que elas têm poder de fala, sabe? Mas eu quero ouvir de vocês um pouco. O que mudou desse cenário até agora? Eu começo também? Já. Assim, se a gente faz essa retrospectiva, né, das nossas ações, porque nada muda, né, sem ação, né, não existe mundo sem gente, né, como trouxe Paulo Freire, a gente lê a realidade exatamente dessa forma, né? Então nós temos que olhar também o histórico de atuação na resistência contra esse projeto de uma tem uma coisa, uma história interessante que a Chimamanda traz, que é assim, o perigo de um único olhar, né? Uma única forma de ver a realidade, que é exatamente isso que você narrou agora, Rosana, né? Existe um lugar onde as pessoas estão, né? As pessoas não negras estão e acham que a realidade realmente é essa, né? Não olham o mundo a partir da sua realidade, a partir do que é a sua realidade, desprezando outras vivências, outras existências e outras formas de se olhar a construção. E isso é uma das coisas que perpetua isso, né? E eu vou trazer o Milton Santos de novo. Essa é a fábula,
né, que torna essa nossa realidade tão perversa, fazendo todo mundo acreditar. E aí você está perguntando para a gente, nessa mesma linha de Milton Santos, quais são as possibilidades, né? Todas as possibilidades foram criadas por nós, né? Por nós, pessoas negras que estão pensando essa realidade, uma realidade diferente, que ao contrário desse único olhar que você trouxe, nós pensamos para todas as pessoas, né? Nós pensamos para nós não queremos a substituição, né? Nosso sonho não é ser o opressor, né? Nós buscamos o nosso espaço. Quando a gente fala, por exemplo, das questões dos direitos humanos, é em compreender o que é essa humanidade, né? É entender que nós estamos, quando esse único olhar fala, não reconhece a humanidade de todas as pessoas, né? Então, os nossos avanços são sempre nesse sentido, né? Nós estamos sempre, como a Eliana falou, pensamos em coletivo, atuamos em coletivo, para que essa mudança seja coletiva. Nós trazemos as nossas especificidades, sim, né? Porque existe o racismo e nós precisamos atuar em cima dessas formas dessas tecnologias, como trouxe a Eliana, que ele cria para se produzir, se reproduzir, né? E para se manter. Então, eu acho que assim, os nossos avanços, eles são sempre olhados a partir das nossas primeiras existências, né, das nossas primeiras ancestralidades, que aqui foram chegadas, trazidas, né, em condição de pessoas escravizadas, tentando desumanizar, tentando tirar essa questão da humanidade e desses valores e do que nos faz, nos torna, né, pessoas assim humanas, e que se construiu processos de resistência. E a mulher negra, ela está na base disso, né? Ela que cria condições de manter, quando está num determinado espaço, condições de que todas as pessoas se alimentem e se mantenham vivas, né? Durante esse processo que foi tão absurdo, né? Tão perverso, tão de extermínio, de começo de um projeto de extermínio, que foi esse da escravização. Então, desde lá, nós reconhecemos as lutas, porque sempre houve processos, espaços e organizações e formas de resistir a isso. Tanto é que estamos vivos, tanto é que o projeto não deu certo, não é? Então, nós estamos atuando e buscando sempre formas de atuar em todos os espaços, né? Pensando essa atuação política, né, no sentido de você estar e transformar essas ações na realidade e em todas as esferas, né? Hoje nós, como a Eliana diz, assim, estamos muito focados e reconhecendo a necessidade de uma representatividade política, né? Na realidade não é hoje, isso vem sendo construído, necessidade de representatividades políticas dentro dessa política institucional, que é ela que movimenta a estrutura, não é? Mas nós temos, sim, as nossas ações. E isso é muito fruto de todos os movimentos, em especial, né, e aí no Brasil, do movimento de mulheres negras, quando, na década de 70, as mulheres negras trazem, reivindicam essa questão, né, das suas necessidades, das suas questões, das suas especificidades para a transformação dessa sociedade. E desde lá nós estamos em todos os processos, todas as ações que reivindicam mudanças nessa estrutura. Nós vigiamos a saúde, nós vigiamos a educação, nós vigiamos o mercado de trabalho, inclusive, né, com o processo de ações afirmativas e de averiguação desses processos. Nós verificamos o acesso à universidade, né, porque a gente sabe que uma formação também dá a possibilidade dessa mobilidade no mercado, né, e olhamos para isso e reivindicamos, e dizemos assim, e hoje, né, reivindicamos falando assim, quantas mulheres você vê representando você em qualquer dos espaços, na política, né, na empresa onde você trabalha, quantos professores universitários você tem, quantos médicos e médicas você tem, né? Quem são essas pessoas que estão
nesses lugares, se nós existimos, né? Então, assim, os nossos avanços são muitos, desde que se começa e se organiza essas propostas, né? Nós temos também como um grande marco, né, hoje, o 25 de julho, né, que também traz e apresenta essas propostas, apresenta essas conquistas, né? Ele é o 25 de julho, o dia na nossa história importante, né? O dia das mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, né? Quando se cria essa rede afro-latino-americana e afro-caribenha, e essa definição do dia 25 de julho passa a ser importante. E no Brasil, em 2014, quando a gente tem ela como legislação a 12.987, que a presidenta Dilma, né, o CF cria como Dia Nacional de Teresa de Benguela, que é uma das representações importantes para a gente, que traz para a gente a lembrança de uma resistência, de uma liderança resistente na comunidade, para as comunidades negras e indígenas nos quilombos, né? Então, e assim a gente, falando sobre Teresa de Benguela, nesse dia especificamente, nós fazemos homenagem a tantas outras mulheres, né? Antonieta de Barros, que foi a nossa primeira representação política institucional, nós falamos sobre Lélia Gonzalez nos movimentos, nós falamos sobre Chiquinha Gonzaga na cultura, nós falamos sobre Beatriz Nascimento, que traz essa questão importante que a Eliana falou, da gente deixar, né, de ser objeto, mas a gente se reivindicar como sujeitos do nosso estudo, da nossa construção de conhecimento, da nossa presença, né, na realidade. E nós tivemos, né, nós temos as nossas representantes aí políticas, Benedita da Silva, Alessi Brandão, Érica Malunguinho, né, que a gente traz essa perspectiva do que é ter uma mulher trans, né, no Legislativo de São Paulo, mas temos também outras, a Beyoncé também, e temos tantas outras que trazem hoje essa perspectiva. Então, tudo isso são avanços, e nós sempre estivemos à frente da reivindicação dessas ações e dessas políticas, né? Nós temos um marco importante de organização, que é a Marcha Nacional de Mulheres Negras, que aconteceu em 2015, que é para nós, que traz essa perspectiva de bem viver, né? Eu acho que nós temos tantas representações, né? A Laudelina de Campos Melo, que foi a nossa heroína negra, que garante a questão dos direitos das domésticas no Brasil, né? Então, nós temos tantas essas ações, e as nossas ações de educação, todas reivindicadas pelos movimentos e com todas as participações das mulheres negras nesse processo. Então, nós temos avanços, mas, assim como, né, a Helena pontuou na questão da vigilância, é essencial que a gente se mantenha vigilante, né? Essencial que a gente se mantenha vigilante, porque todos esses nossos avanços, a gente fazendo a leitura da realidade, a gente percebe como toda a questão de mobilizar para que essa leitura, para que esses avanços continuem, sejam reconhecidos e sejam cada vez mais aconteçam de forma permanente, é necessário vigilância permanente. Então, existe a conquista e existe a vigilância. Existe sempre essa questão da gente fazer a intervenção na realidade como possibilidade de mudar como ela é perversa. Ótima fala, Patrícia. Muito legal, gostei. Até pensei, tive umas ideias aqui para a gente pensar nos projetos depois da sua fala, adorei. Então, quando a gente está falando de representação, falando de conquista, mercado de trabalho, o mercado de trabalho, como eu falei no início da minha fala, é o espaço mais perverso para as mulheres negras, principalmente, para a população negra em geral, mas para mulheres negras é mais agravado. Que por mais, assim, somos as primeiras trabalhadoras desse país e ainda somos vistas como mão de obra barata e desqualificada. Por mais que você tenha todo um preparo para o mercado de trabalho, você tenha feito graduação, especialização,
mestrado, e você vai para uma disputa de mercado de trabalho super qualificada, o seu salário é inferior, né? Que na pirâmide social a gente vê, em primeiro lugar vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, e na última linha da pirâmide está a mulher negra, mesmo ela tendo a mesma qualificação profissional, ou em muitos casos até muito mais qualificada de quem está acima da pirâmide, ela não vai receber a mesma remuneração financeira do que um homem branco. Então, isso é o mercado de trabalho, ele é esse espelho que traz para nós. Somos uma maior quantidade de pessoas com baixa remuneração, com pessoas trabalhando sem carteira, sem garantia trabalhista, com trabalhos insalubres, né? Vendedoras e vendedores ambulantes, nos grandes centros, principalmente. Maior quantidade de mulheres como trabalhadoras domésticas, no máximo 35% sem registro em carteira, né? Essa situação leva a gente num círculo de manutenção da pobreza, você não consegue romper com aquele círculo de pobreza. É muito importante lembrar que nós, mulheres negras, quando a gente consegue um trabalho com uma remuneração acima do que nos imposta, o dinheiro não é só para nós, a gente divide o dinheiro com a família, porque aí é um irmão que não tem uma condição, que está desempregado, algum familiar que você precisa ajudar financeiramente, a sua própria família mesmo, né, onde você convive, pai, mãe, irmãos, que você precisa de dar um valor a mais de recurso financeiro no mês, durante o mês, para poder garantir a manutenção da família. Você paga plano de saúde para o seu pai ou para sua mãe. É diferente de uma mulher branca da mesma geração que eu, que tem um recurso financeiro que fica só para ela. E que ela pode automaticamente estar sempre investindo numa melhor qualificação para o mercado de trabalho, que também tem esse peso. A gente começa a trabalhar com 14, 15 anos, né? Começa a trabalhar como babá, tomando conta do filho da vizinha, empacotando coisa no supermercado, fazendo unha, fazendo trança. Não que esses trabalhos não sejam trabalhos respeitáveis, ou se não estou discriminando, mas é a forma que a gente acessa o mercado de trabalho. Deixa de estudar, né? Você ainda tem no país essa cultura do escravagista de pegar a menina lá do interior da Bahia e trazer para o Rio de Janeiro para cuidar da minha filha de 5, 6 anos, aí você traz uma outra criança de 16 anos, essas meninas são violentadas pelos seus patrões, são iniciadas sexualmente pelos filhos dos seus patrões. Há um silenciamento disso, né? Então, são formas muito diferentes de acessar o mercado de trabalho que, com certeza, isso vai afetar a sua vida por vários anos. E mesmo quando você acessa de uma forma qualificada, com uma formação qualificada, se prepara para ocupar aquele cargo, você não tem uma remuneração baseada na sua qualificação, porque o racismo, o classismo, a discriminação, né, a estrutura do racismo no Brasil, né, e a institucionalidade do racismo não permite que você tenha essas mesmas condições, né? Então, mediante esse cenário aí que a gente assiste e que afeta a vida não só das mulheres negras, mas de toda a sociedade, o nosso papel também é de trazer essas discussões e de, traçar estratégias para que a gente consiga ir para o enfrentamento, para superar essas desigualdades, né? E quando você fala de empreendedorismo, então,
né? Muitos jovens, muitas mulheres negras começam a empreender sem o seu capital social, né? Diferente de um jovem branco que tem incentivo do pai, da mãe, tem um investidor anjo que vai investir naquela iniciativa. E aí, quando você olha para essa juventude das comunidades que querem começar a empreender, a gente assiste muito isso, que a gente atua muito forte nesse sentido, a gente vê a desigualdade do capital social para que aquele jovem ou aquela mulher negra inicie o seu empreendimento, o seu negócio, como estratégia de gerar renda para si, para sua família e potencializar a sua comunidade. A gente tem um caminho ainda a trilhar para a superação disso, mas eu tenho entendimento e cada vez isso fica mais transparente para mim, sim, que a gente está trilhando num caminho construído por nós de uma forma muito forte, e que esse é um caminho de que a gente vai alcançar aí a nossa expectativa de transformação, né? Fácil não é, mas nunca foi, e o não a gente já recebeu quando nasceu, a gente tem que buscar o sim. É isso. E a Helena trouxe pontuou muito bem, né, essa nossa capacidade de mobilização, né, e também pontuou cirurgicamente essa necessidade de que nós temos e sempre percebemos de atuação, e de que o racismo não acabar com o racismo não é uma responsabilidade só nossa, da população negra, né? Porque a nossa perspectiva é de sociedade, né? Ele é perverso e ele amplia as questões das desigualdades, amplia as questões das violências, amplia as questões da falta de acesso e de permanência nos lugares, ele adoece toda uma sociedade, né? Ele cria essa coisa do olhar único, do individualismo, né? E ela traz esse ponto que eu acho importante, assim, nós precisamos pensar, e todas as pessoas precisam pensar, e você trouxe, Rosana, a questão, né, pontuou a questão do episódio triste, mas nessa pandemia foi de muita repercussão, de George Floyd, que acontece aqui, que a Eliana trouxe, permanentemente nas nossas realidades, e que existe um posicionamento, né, uma leitura de sociedade sobre isso, né? Então, é necessário que isso que a gente chama de uma luta antirracista, e onde a gente entende, né, que todas as pessoas precisam movimentar-se para mudar essa estrutura, né, é fundamental quando a gente pensa nesses pontos que a Eliana traz, né? Se você reconhece que não é humano, não é saudável para uma sociedade, nós não estamos falando de uma sociedade efetivamente democrática, se nós não atingirmos pontos de equidade que vão fazer com que essas desigualdades, essas diferenças em olhar, em forma de ver e de atuar em sociedade, permaneçam e se reproduzam em todos os espaços de atuação. Então, é fundamental, né, que assim, se perceba que não é uma responsabilidade nossa, até porque nós não criamos o racismo, né? Nós não criamos essa doença. Então, é necessário, nós atuamos no enfrentamento e contra ela, né? E todas as formas que ela tem de abalar, de se reproduzir e de criar outras tantas doenças em sociedade. Então, é fundamental que esse seja também um olhar de toda a população, de todas as pessoas, de todas as lutas e de todos os movimentos, e que a gente fica muito feliz quando dialoga com outros movimentos, como os movimentos sem terra, como o movimento, né, de outros movimentos de mulheres e outros movimentos de todos os espaços de culturais, de sociedade, que a gente entende que essa compreensão de interseccionalidade, né, que passa por toda a questão de gênero, questão racial, questão de desigualdade social, todas essas formas,
né, de reproduzir essas desigualdades, essas violências, estão e fazem parte dessa discussão. Então, compreender uma sociedade que em equidade é fundamental, efetivamente democrática, e essa perspectiva do bem viver, né, que traz muito a questão das matrizes, essas formas de olhar para o mundo que são das culturas tradicionais, dos povos tradicionais, povos negros, povos indígenas, né, que se pensam na vida, na sustentabilidade da Terra. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nas ODS, nós estamos falando disso. Não há possibilidade de pensar o mundo sem pensar todas as pessoas, né? Sem pensar a questão da humanidade de todas as pessoas. E humanidade, para mim também, como para a Eliana, é muito caro esses pontos assim que são tocados, né, de respeito, de reconhecimento, de valorização desses direitos. E eu acho que iniciativas assim como essa, né, da proposta que vocês trazem, de conversar, de ter um processo de diálogo sobre diversidade e inclusão, né, como é a realidade, essa também é uma das conquistas, né? Você, como mulher negra que reconhece esse aspecto, reconhece essa diversidade, tem, né, as suas vivências, e trazer para espaços assim de diálogo, essa é uma das ações, essa é uma das conquistas, essa é uma das possibilidades, e é um processo de vigilância permanente também, né? Porque quando a gente traz essa proposta de diálogo, a gente está fazendo esse movimento. Todos os movimentos, então, são importantes. Né? Todos os movimentos que vigiem a preservação da vida, como disse a Eliana. Né? Que a gente não banalize a vida das outras pessoas pautadas pelo preconceito, por ações de discriminação, né, que alimentam essa estrutura racista, esse sistema de racismo. Não, adorei, achei, realmente essa a proposta, é a gente conversar. Eu acho que é muito interessante, sim, trazer temas relevantes, socialmente relevantes para a gente conversar, debater, né? Para que as pessoas escutem, ouçam, né? E que realmente, assim, todos contribuam, porque realmente, como vocês falaram, é uma sociedade. Não tem como alguém estar melhor e o outro não estar. Numa sociedade igualitária, isso daí não é digno. E realmente, quando a gente olha, né, realmente todo o projeto, né, todo o programa da ODS, realmente não tem como a gente pensar numa sociedade justa se a gente não olhar para cada objetivo daquele, de fato. E realmente, às vezes, quando você falou, no caso que realmente a gente precisa olhar, que aqui ninguém quer fazer o papel do opressor, né? Porque a gente até faz mesmo, olhando até dentro do colorismo, o que a gente fala mesmo. De repente, você como pessoa branca, que você também não compactua com isso, que você acha que não, que você vê que isso não é justo, que isso não é humano, quanto você, pessoa branca, quanto você pode contribuir com esse movimento. Então, realmente é isso que a gente busca, esse entendimento mesmo, essa cultura de paz, né? Olhar mesmo, porque a gente sabe que o problema existe, e que a gente tem que continuar forte, falando, conversando, porque é só falando, educando, que as pessoas realmente vão entender, né? E volto a falar que realmente a representatividade é que muda esse olhar da diversidade, né? Quando a gente olhar e se reconhecer no outro. Eu quero agradecer demais, o bate-papo foi excelente, passou assim, tá? Patrícia, muitíssimo obrigada. Eliana, demais honrada ter vocês aqui. Hoje até um pouco nervosa aí, vocês viram no início, né? Sou uma coordenadora de RH que estou aqui mediando aqui a conversa. Desculpem aí alguns erros, algumas falhas no início, mas foi um imenso prazer, muito, muito grande de verdade conversar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades, novos convites surgirão. E cada vez mais a gente vai ampliando esse debate. E está de portas abertas, tá? A empresa Pascoaloto, qualquer momento que vocês queiram vir conhecer. A Eliana, quando estiver aí, quando voltar, né, passar essa pandemia,
puder vir aqui para Bauru, também nos conhecer pessoalmente, vai ser uma honra. Patrícia, muito obrigada. Eliana, muito obrigada. Agradeço todo o apoio aqui da Jaqueline, da Pérola, do Vitor, a Jaqueline e a Pérola ajudando, auxiliando na parte toda do marketing, o Vitor também dando todo esse apoio, né? Que já tem todo um trabalho ali no Labs. Meninas, muito obrigada. Uma excelente tarde para vocês, um excelente final de semana, tá? Muitas luzes, coisas boas, axé, shalom e tudo de bom, tá bom? Obrigada, Rosana. Obrigada, Jaque, Pérola, Vitor, toda a equipe, pelo convite. Parabenizo novamente pelo trabalho. É fantástico. Eu também achei que passou assim, a gente conversa e é sempre muito bom. E essa possibilidade da gente fazer esse diálogo, agradeço muito. Acho, como você disse, né, a gente constrói uma cultura de paz, e a cultura de paz não se constrói se a gente não, né, fala, ela não exclui a questão da gente olhar para as questões de conflito e construir uma outra possibilidade. Então, parabenizo pelo projeto de diversidade e inclusão, né, da Pascoaloto. Eu fico muito feliz de participar desse momento, muito honrada, muito obrigada. Um prazer conhecer vocês. E obrigada, mais uma vez, por esse momento. Também, Rosana, gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Obrigada, Jaqueline, obrigada, Pérola, Vitor, obrigada, Patrícia, por me chamar para fazer essa dobradinha com você. Sempre é um grande aprendizado, né, essa troca. Assim, parabéns pela iniciativa da empresa. Como bem disse a Patrícia, é dessa forma que a gente começa a desconstruir, né, e incluir esse tema diversidade dentro desses espaços. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás, quando algumas empresas começaram a ter essa iniciativa de trabalhar com o tema diversidade ou inclusão, ou com algumas ações afirmativas, assim, era muito difícil para as empresas colocarem essas atividades em prática. E aí começava muito mesmo pelo RH e com a área de marketing, fazendo projetos, assim, criando programas, né, de diversidade dentro das empresas. Eu lembro que a gente ia para a construção desses processos de como seria um projeto de diversidade dentro da empresa, o que ele precisa contemplar. E, assim, muitos diretores resistentes, mas precisava se começar a fazer alguma coisa, e principalmente empresas multinacionais que já vinham com essa cultura para o Brasil, né? E aí a gente era chamada para construir esses projetos, esses programas de diversidade. Então, foi a passos de formiguinha, e hoje a gente já vê uma empresa que está no interior de São Paulo, uma Plato, que já faz essa provocação, né, para a gente, ativista, para vir travar esse diálogo. Assim, isso é um avanço muito grande. Sim, parabenizo aí toda a equipe, os gestores da empresa por essa iniciativa, e o que precisar, a gente poder contar, somos parceiros aí de uma proposta aí de estar dando continuidade nesse trabalho, né, nessas provocações, nesses diálogos, que são fundamentais, né, para a construção dessa sociedade mais igualitária, mais justa, mais inclusiva e mais preta também, né, dentro desses espaços corporativos, principalmente. Sim. Muito obrigada, Rosana. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente, por ficar por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que todo mundo vai estar vendo. Um imenso prazer, nosso primeiro Diversificando. Meninas, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.